Fala galera, vamos lá dar prosseguimento ao curso de Introdução à Programação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre linguagem de programação. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre as 4 operações fundamentais que um computador vai executar. Como a gente viu, os computadores eles processam dados a partir de um conjunto de instruções. A esse conjunto de instruções a gente denomina programa. Como vocês lembram, cada instrução tem um opcode que diz ao processador o que deve fazer. Quando você junta várias pequenas operações dessas, você tem um programa. Certo, agora vamos falar sobre as 4 operações fundamentais. A entrada, ou seja, o input, do inglês, que significa que você entra com dados. O processamento, que é o processing, que é quando a sua CPU lá vai estar fazendo os cálculos e decisões lógicas. A saída, que é o output, ou seja, quando você recebe dados. E o armazenamento, que é o storage, que significa o quê? Que você vai estar guardando coisas na memória. Então, a entrada, por exemplo, quando você digita alguma coisa no teclado, o processamento, que significa que o processador lá está tomando decisões lógicas e fazendo cálculos com aqueles dados que você entrou. A saída, que significa quando você tem o retorno daquilo ali, por exemplo, quando você vê o resultado no monitor ou quando você imprime alguma coisa. E o armazenamento, que é quando você utiliza a memória, seja ela a memória primária, que seria a memória principal, ou a memória secundária, que seria, por exemplo, quando você guarda no HD, num pendrive, algum arquivo, alguma coisa para utilizar mais tarde. E agora eu queria falar sobre o sistema de computação. O software em si, ele não vai fazer nada, ele não consegue fazer nada se ele não tiver, por exemplo, o hardware para ele executar. E não adianta você ter o software e o hardware se você não tiver pessoas que operam aquele sistema. E é o que a gente chama de peopleware, que são os operadores do sistema. Então, quando você integra peopleware, que são pessoas treinadas para utilizar um software, que você integra com esse software e com um hardware que é capaz de executar esse software, é que você tem um sistema de computação. Então, não adianta nada na sua empresa você comprar um computador que não vai ter software nenhum. E não adianta você comprar o computador e o software se você não sabe utilizar o software, ou se você não tem uma pessoa que sabe utilizar o software. Então você precisa desses 3 componentes para ter um sistema de computação. Agora eu também queria explicar uma coisa interessante. A diferença entre software básico e software aplicativo. Software básico são os softwares que permitem o uso mais trivial do computador, como por exemplo o sistema operacional, utilitários como o Office, programas de comunicação como o Skype, programas de compactação como o WinRAR, navegadores como o Google Chrome, que eles permitem a gente utilizar o computador da sua forma mais simples, então para suas atividades mais comuns, que seria acessar a internet, editar um documento, conversar com alguém, compactar um arquivo, executar um áudio ou um vídeo. Então esse é o uso básico do computador. Softwares que são para essa finalidade são chamados de software básico. E existem os softwares aplicativos. O software aplicativo, o nome aplicativo, é porque ele tem uma aplicação para um problema específico. Por exemplo, um sistema de folha de pagamento de uma empresa, um sistema de controle de vendas, um sistema de venda de passagem, um sistema de biblioteca. Como você vê, a ferramenta tem um foco em resolver um problema específico. É diferente do software básico, que não é para um uso básico do computador, e sim para a resolução de um problema. Agora eu queria falar um pouco sobre a questão do processamento. Existem 2 formas como você pode trabalhar com um computador. Antigamente, aqueles computadores grandes, tudo mais, lá no início, eles faziam o que se chamava de processamento por lote, do inglês Batch Processing, que é o que? Executar um serviço de cada vez, entendeu? Aí o que acontece? Se você tinha que executar 3 programas, ele ia executar primeiro o primeiro programa todinho, depois o segundo programa todinho e depois o terceiro programa todinho.
Aí você vê que fica inviável você fazer isso no seu computador, por exemplo. Imagine que você tivesse que escolher se você ou abrir o Skype para ter uma reunião com o seu patrão ou com o seu funcionário, ou você abre o Word para editar um documento, ou você abre o Excel para editar uma planilha. Você tem que escolher um ou outro para poder utilizar. Então, isso não daria certo para a interação que a gente tem atualmente. Aí o que acontece? Para possibilitar a execução de vários programas ao mesmo tempo, o processador faz o que se chama de compartilhamento de tempo, que é o time sharing. Então o que ele faz? Ele executa um pouquinho de um programa, aí vai para o outro. Executa um pouquinho dele e vai para o outro. Executa outro pouquinho daquele e assim vai, para quantos programas tiver. Como isso é muito rápido, essa troca de contexto, dá a impressão de que todos estão sendo executados ao mesmo tempo, ou seja, que todos estão no processador, mas na verdade não estão. Um fica um pouquinho, depois outro fica um pouquinho, depois outro fica mais um pouquinho, só para vocês entenderem como é possível que o computador execute várias tarefas ao mesmo tempo. E hoje em dia ainda vai além, porque hoje existem processadores com mais de um núcleo e existem até sistemas que têm mais de um processador. Então esses caras realmente seriam capazes de executar dois programas ao mesmo tempo e até o fazem, mas se você tivesse, por exemplo, dois processadores, você só poderia executar dois programas ao mesmo tempo. Aí ele precisa fazer o compartilhamento de tempo da mesma forma. Então um fica usando um pouquinho o processador, depois outro fica usando um pouquinho. E assim que é possível você abrir Skype, Word, Excel, tudo ao mesmo tempo. Beleza, gente. Então chega de teoria, vamos começar a prática, certo? Vamos lá. A linguagem que a gente vai utilizar nesse curso é a linguagem C. Ela foi desenvolvida por Dennis Ritchie. Ele é um cara muito famoso, se vocês quiserem pesquisar sobre ele. E ela foi usada tanto no desenvolvimento do Unix quanto no desenvolvimento do Linux. E ela foi padronizada em 1989. Ela foi criada lá na década de 70. Mas aí foram criadas várias versões da linguagem, terminou que isso começou a dar um problema e eles queriam uma linguagem padrão para que você não sofresse muito de utilizar um tipo de compilador de C e outro tipo e tivesse problemas. Então, aí ela foi padronizada. E a última atualização dessa padronização é em 2018. Vou falar um pouquinho de outras linguagens, só para vocês conhecerem um pouco do que tem por aí. Existe o Fortran, né? E hoje em dia o Fortran já não é tão utilizado. Hoje em dia se usa o MATLAB, que é para uso em aplicações de engenharia, aplicação científica. Existe o COBOL, né? Que ele é muito famoso com bancos e tudo mais. Existe muito código legado, né? Código legado é o código antigo, né? Que ainda é utilizado em empresas. Existe muito código de banco escrito em COBOL. Tem o Java, que tem múltiplas aplicações, como aplicações empresariais em larga escala, desenvolvimento de aplicações web, desenvolvimento mobile. Tem o R, né, que é para desenvolvimento e análise de dados, se bem que hoje as pessoas usam muito o Python, né, para esse fim de análise de dados. O R é mais uma ferramenta de ensino, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada também. E existe o Pascal, que era muito utilizado antigamente para o ensino de programação estruturada. Mas beleza, então vamos lá, vamos fazer nosso primeiro programa? Aqui a gente tem um programa bem simples. A gente inclui uma biblioteca, vocês lembram o que é a biblioteca, né? São códigos prontos que a gente utiliza nos nossos programas para facilitar a nossa vida. Então eu vou incluir uma biblioteca que ela é para entrada e saída de dados, ou seja, para ler coisas do teclado e para imprimir coisas na tela, por exemplo, na impressora. Então ela é a biblioteca de entrada e saída de dados. E aqui eu vou ter a minha chamada função main. O que é main? É função principal, do inglês principal. Toda vez que eu tiver uma função main, ela vai ser executada no meu programa. Então, tudo que eu quero que seja executado assim que eu
executo o programa, vai ficar na função main. E nessa função main, a gente está colocando uma instrução, printf. O que significa printf? Print, do inglês imprima, aí ela vai dizer imprima hello world. Aí ele vai imprimir hello world, que significa olá mundo, na tela. E essa barra N aí, contra barra N, ela vai pular uma linha, para ficar bem bonitinho lá quando a gente executar. Certo? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui executando. Eu gosto muito desse site, é o repl.it. Vocês podem acessar e dá para utilizar o Google ou o Facebook para vocês fazerem um cadastro bem rápido. Ele permite que você execute código aqui. Aí permite Python, Java, C. Aí você não precisa instalar o compilador, você pode testar aqui mesmo. E aqui vocês vão digitar o programa, que está aqui. Se quiser pode pausar aí para fazer isso. Beleza? Aí a gente pode executar e ver ele aqui. Quem quiser executar utilizando um compilador, também é possível fazer o seguinte. A gente pode, utilizando o terminal, deixa eu abrir o terminal aqui. Você pode usar, criar uma pastinha, né, para os seus códigos. Vou botar aqui codes C, cd codes C, e vou utilizar o gedit. E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui example1.c, o nome, certo? Aí ele vai abrir aqui para edição, aí você digita o seu programinha, certo? Salva aqui. E para compilar na linha de comando, eu vou usar o GCC. Aí é muito simples, ó, GCC, certo? Aí você vai colocar o cara que você quer compilar, menos O, aí esse O é de quê? De output, ou seja, de saída. Eu quero que ele compile o example1.c e eu vou colocar o nome do meu programa, vai ser hello, certo? Que vai ser a saída. Aí quando eu fizer isso, ele vai gerar para mim o meu programa. Lembrando que no Linux, como a gente viu, para executar um programa, eu faço ponto barra e aí eu boto hello. E aí ele vai aparecer hello world. Tá ok? Mas aí para quem não quiser executar assim na linha de comando, aqui fica bem mais simples para fazer esses exemplos. Vamos trocar aqui, em vez de hello world, eu quero que ele fale em português. Olá, mundo. E aí eu mando ele executar. E aqui ele imprimindo na tela, olá, mundo. Beleza? Agora a gente vai ver um outro programinha. Esse programinha, não se preocupe ainda com a questão das palavras e tudo mais, a gente vai chegar lá, eu vou explicar tudo isso. Mas vamos lá. Eu incluo de novo a biblioteca para entrada e saída, e eu tenho a minha função principal, da mesma forma como eu tinha no outro. Agora eu vou criar 3 variáveis, certo? O que é uma variável? É um bloquinho onde eu vou colocar dados. Então eu vou criar 3. E esses 3 vão ser para guardar números. Vão ser inteiro 1, inteiro 2 e a soma. Depois eu vou fazer print, lembra? Print é imprima. Imprima, digite o primeiro número. Ele vai imprimir isso na tela. Aí eu vou scanf, scan, certo? Do inglês, certo? De pegar uma informação. Aí ele vai fazer o quê? Vai ler o primeiro número que eu entrar e vai botar no bloquinho inteiro 1, certo? Depois eu vou fazer print de novo, ou seja, imprima de novo, digite o segundo inteiro, certo? E aí eu vou fazer scan, ou seja, eu vou pegar um dado que é o inteiro 2, ou seja, eu vou pegar outro número e guardar no bloquinho inteiro 2. Depois eu vou fazer uma operação de soma, igual na matemática. Eu vou fazer soma igual a inteiro 1 mais inteiro 2. E eu vou somar esses dois números que o usuário vai entrar no programa. E depois eu vou print, ou seja, eu vou imprimir de novo,
que a soma é igual a, e vou colocar o valor que está no meu bloquinho soma, certo? Vamos lá ver isso funcionando. Pronto, aqui está o meu programa. Mais uma vez você pode pausar aí e digitar o programa. Beleza? Bora lá. Pronto, vou executar. Então ele vai dizer, digite o primeiro inteiro. Eu vou digitar 12. Opa, foi um número a mais aqui. Vou digitar 12. Aí vou apertar Enter, aí ele vai me perguntar, digite o segundo inteiro. Aí eu vou botar aqui 15, certo? Aí 12 mais 15, 27. Então, quando eu apertar Enter, aí ele vai dizer, a soma é igual a 27. Ou seja, eu imprimi, digite o primeiro número, li o número, imprimi, digite o segundo número, li esse número, fiz a soma e depois imprimi o resultado, certo? Na próxima aula, a gente vai se debruçar em entender o print, ou seja, o imprima, e o scan, ou seja, a leitura, certo? Aqui eu vou deixar algumas referências para vocês verem. Aqui é o site, certo? Que é o repl.it, que é para você testar pequenos códigos. Aqui um lugar que tem uns problemas de programação, eu vou fazer mais para frente uns exercícios com esse site. Aí vocês podem usar melhor. Mas se vocês quiserem já ir se cadastrando, quiser fazendo lá, já com esses dois exemplos que eu mostrei, já dá para fazer alguns exemplos que tem lá, certo? E aqui eu queria falar também sobre um ótimo editor, que é o CodeBlocks. Quem quiser utilizar, é muito bom. E aqui é uma referenciazinha para quem quiser saber mais sobre aquele comando que eu fiz lá do GCC para compilação. Mas basicamente, quando você quiser compilar, é muito simples. Eu vou pegar aqui de novo vou pegar esse programa aqui e mostrar para vocês como é simples. Ó, vamos utilizar de novo o Gedit. E agora eu vou... Eita, agora que eu vi que ficou example com um E, certo? É com A, certo, gente? Example 2.c. E vamos lá. Colei o meu programa, certo? Salvei, fechei aqui. Aí como é GCC, que é o meu compilador, certo? O cara que eu tô querendo compilar, certo? Menos O, que O é de quê? De output, ou seja, de saída. E aí eu vou colocar aqui como soma. E aí esse vai ser o nome do programa que ele vai gerar. Então quando eu fizer ./soma, eu vou poder executar. Vamos fazer aqui, ó. Digite o primeiro inteiro. Então vamos botar aqui 2. Digite o segundo inteiro. Vou botar 8. E ele vai imprimir a soma é igual a 10. Beleza, galera? Aí pronto. Vamos falar um pouco sobre o CodeBlocks. É muito simples instalar o CodeBlocks. No Linux é só você fazer sudo apt get, certo? Install CodeBlocks, certo? Ele vai pedir sua senha. E você concorda aqui em instalar e ele vai instalar. No Windows é tão fácil quanto você vai lá no site do CodeBlocks. Vou mostrar agora, galera, como é que instala no Windows. Você vem aqui, pesquisa CodeBlocks, aí você vai vir em Downloads. Abre aqui em outra aba e vai abrir isso aqui. Você tem que instalar essa versão que diz MinGW, certo? Setup. Por que tem que ser essa MinGW Setup? Porque se não for, você não vai ter o compilador. Porque o MinGW aqui, ele é o GCC. Certo? Se você instalar essa versão aqui, você vai ter que instalar o compilador à parte. Então você vem essa versão aqui, vem aqui no site do SourceForge. Aí ele vai iniciar o download. Aí você coloca aqui, né?
Save. Quando terminar o download, você clica aqui. Você coloca aqui Yes. Agora pronto, Next. Aí Agree. Next. E Install. Pronto, depois de instalado, só abrir. E pronto, tá aqui o Codebox. Pode estar aqui. File. Vou digitar um código aqui para ver como ele vai reagir. Vamos executar agora. Antes de executar é preciso compilar. Então a gente vai colocar aqui Build and Run. Isso vai compilar e depois executar o nosso código. E aí, Hello Code Blocks impresso na tela, tá ok?